Aqui só entram os geômetras. Essa frase estava escrita na entrada da Academia de Platão. A academia tem o sentido geral de um lugar onde se estuda. Hoje se pensa muito a academia como um lugar para fazer exercícios físicos, mas até a metade do século XX ou mais se entendia só como um lugar onde se estuda. Mas isso foi uma generalização, uma metonímia, porque a academia foi o lugar que Platão criou para desenvolver a filosofia dele com os discípulos dele. Não havia, quando a gente fala em escola de filosofia, não é uma escola nunca, tá? As escolas, porque na verdade escola como a gente entende é uma coisa recente, da era contemporânea, mas a escola de filósofos era um centro de estudo avançado. Então, quando ele dizia isso, ele estava jogando com uma ideia já presente. Quer dizer, ia ser de um grupo de um filósofo quem já tivesse uma formação, quem já soubesse coisa. Ele não ia ali para aprender nada. O grego que tinha dinheiro aprendia com o escravo pedagogo. Paidós é criança, gogós é que guia, era o guia da criança. O escravo que sabia ler e escrever ensinava o filho do patrão. A grande base da educação grega é a paideia, que é um conjunto de textos muito valorizados. Mas a grande base da paideia é a obra homérica, Ilíada e Odisseia. A batracomiomaquia, que é uma paródia, a guerra das rãs e sapos contra os ratos, não se tem certeza se é homérico, talvez até seja, mas não existe certeza, e tem séculos de debate sobre isso, é uma questão muito controversa. Mas pode ser que seja. Tem gente que pensa que a Ilíada é de um autor e a Odisseia de outro, ou talvez as duas sejam de vários autores. Usando a intuição e não há como fechar uma questão a respeito. Existem 1000 estudos, 1000 argumentos, usando questões estilísticas, questões linguísticas e tal. A língua é a mesma, o dialeto é o mesmo usado nos textos homéricos. Mas, porque o grego, como toda língua, ele tem várias manifestações no espaço e no tempo, vários dialetos, ou falares, né? E o dialeto homérico é o mesmo. Supõe-se que seja de 800 anos antes de Cristo, talvez. E a guerra de Troia que ele conta foi bem anterior, mais de 1000 anos antes de Cristo. E que ele conta na Ilíada. E não dá para fechar a questão. Um argumento, porque a língua é a mesma e tem várias coisas que retornam estilisticamente. Por outro lado, há uma grande diferença estilística, porque a Ilíada é um poema totalmente heróico, muito mais masculino, digamos assim, e Odisseia é um poema que é heróico, mas tem muito a questão do sentimento, do amor e da viagem, que ele faz sem parar para voltar para o amor dele e para a pátria dele. Mas um autor pode ter vários, entendeu? Várias temáticas. Se ele for genial, ele não vai fazer igual a outra obra. E a minha teoria, que é baseada no que eu leio sobre isso, mas não há como fechar a questão, mas ela é baseada também na sensibilidade e na intuição, e no que eu penso a respeito, é que Homero foi e que pelo menos Ilíada e Odisseia são dele. Sim, ele recolheu o trabalho dos aedos, que eram os poetas que iam de cidade em cidade, e que contam histórias heróicas, mas num tamanho menor. E as epopeias são gigantescas. Ele recolheu aquilo na tradição oral, que durava séculos já, e ele fez um condensado genial. Tudo praticamente que o Shakespeare escreveu não foi ele que inventou. São histórias que ele pegou e reescreveu. O que caracteriza a genialidade ou a grandeza, a qualidade de um autor literário não é ele inventar a historinha. Inclusive tem grandes obras que não têm história, né? A historinha é algo, é um elemento que tem uma importância, mas o importante mesmo é o efeito que ele faz, literário ali.
E isso fica para uma outra aula sobre literatura. Agora, esse efeito é o mesmo na Ilíada e na Odisseia. Enquanto que a temática não é por um lado, porque é a continuação. Depois que acabou a Guerra de Troia, aconteceu aquilo com Ulisses, Odisseu. Mas a diferença seria a grandeza da alma de Homero, que abarcou o yin e o yang de várias formas, no macro e no micro, dentro das epopeias. Aliás, a epopeia é uma questão de macro e micro. Eu tenho essa teoria também. Mas depois a gente fala mais sobre literatura. Então, Platão, quando escreve aqui só entram os geômetras, estava seguindo um senso comum de que quem ia procurar um filósofo não era para aprender o beabá, era para ouvir investigações altamente novas e radicais e tal. Era uma coisa muito envolvente e muito especial. Os pitagóricos, por exemplo, juravam segredo das investigações que eles faziam, que eram matemáticas e eram filosóficas. Esse liame, né, da matemática com a filosofia é forte nos pitagóricos e fortíssimo, né? Para eles a matemática é a chave para tudo, a chave para o universo. E no Platão, quando ele diz aqui só entram geômetras, na verdade, geômetras ele queria dizer matemáticos. Era preciso saber toda a matemática para ir acompanhar as conversas com Platão. Sendo que a filosofia dele não é de base matemática, diferente da do Pitágoras. Mas é porque ele considerava a matemática, é tipo assim, o cara, para ser um grande jogador de basquete, vôlei, futebol, ele tem que ter um preparo físico. Então ele não faz só treino daquele esporte, ele faz muito condicionamento físico. Alimentação dieta, alimentação especial, exercícios e tal, ginástica, musculação e tal, e aí ele vai para... Se ele não tiver essa preparação, ele fica cansado rápido no meio do jogo. E isso cada vez aumenta mais, porque cada vez eles vão aprimorando as tecnologias de preparo e tal dos atletas. Então a exigência é maior. É claro que o amador pode jogar agalegado, mas o profissional tem esse preparo para depois fazer o treino do esporte a que ele se dedica. Para o Platão, a matemática é esse preparo, é a ginástica, porque a matemática não revela praticamente nada da verdade. Ela revela muito pouco. Ele faz um diagrama da linha do conhecimento, que tem o senso comum, que não revela quase nada da verdade, a crença, que é um pouquinho mais pistes, que é a crença, doxa é o senso comum, depois vem os objetos matemáticos, aí começa a ter vislumbre da verdade. Mas acima dos objetos matemáticos, que são objetos da matemática, está a dialética, que é como ele chama a filosofia, e que é o método filosófico dele, e estão as ideias. Os objetos matemáticos não são as ideias. As ideias, elas são transcendentais. Transcendental significa aquilo que é a condição de possibilidade da existência. E são transcendentes, porque elas não estão no nosso mundo. Elas estão no nosso mundo por participação. Por exemplo, existe uma ideia de tudo que você possa ver ou imaginar ou pensar. E quando essa ideia é como uma forma, né, que entra chocolate e você vai fazendo bombom. Quando o chocolate seria a matéria, a forma, a ideia. É um exemplo, uma ilustração muito fraca, mas a gente usa agora nesse início. Quando a matéria recebe uma forma, por exemplo, cavalo, cadeira, ela tem algo da ideia, só que ela não é a ideia perfeita, ela é uma imitação da ideia, mas ela é a ideia, entendeu? Ela é a ideia encarnada ali, ela é a ideia materializada. O que ela tem de perfeito é a matéria, o que ela tem de perfeito é a ideia. Estudar matemática dava para a pessoa o preparo racional. Lembra que na aula passada eu falei que as 3 práticas que havia antes, os 3 tipos de conhecimento, senso comum, mito e arte, não exigem a razão. O homem nunca deixa de ter a razão, tá? O homem é capaz de reconhecer alguma coisa, seja ele quem for, de qualquer época que for. Se ele não tivesse razão, ele não reconheceria o mesmo fruto. Eu quero uma maçã, aí eu vou na feira, eu sei reconhecer uma maçã. Ela pode ter várias barracas, sempre eu não vou confundir maçã com outra coisa. Isso é um princípio da razão.
o homem, na pré-história, em qualquer momento, ele reconhecia a fruta que ele podia comer, ele comia, que ele não podia comer, ele não comia, e ele reconhecia, ele usava esse princípio de generalização, por exemplo, e de identidade, identificava uma ação. Então, nem a matemática inventou a razão, nem a filosofia. Na verdade, a razão, ela é uma das características da mente humana e do pensamento humano. Agora, as práticas do senso comum, do mítico religioso e da arte, elas usam a razão no sentido de que, por exemplo, quando eu pinto uma maçã, eu reconheço uma maçã e você que está vendo reconhece uma maçã também. Agora, elas não são submetidas, não estão submissas à razão, entendeu? Não estão subsumidas, né? Subsumir é algo estar dentro da esfera de poder de outro algo. E a arte não está dentro da esfera de poder da razão que é comum, comunitária, que coloca, por exemplo, o princípio de identidade. Ela pode tranquilamente desobedecer esse princípio, assim como o mito. Um feito mítico, uma grande realização mítica de um herói mítico, de um deus, da Grécia Antiga, por exemplo, não é racional, não dá para explicar. Tinha muito ciúme de Júpiter, Júpiter se transformou numa... Alcmena era muito fiel, humana. Ela era casada com o anfitrião e nunca trairia o anfitrião, mas ele virou anfitrião e foi ter com ela. E ela pensou que era anfitrião. Aí, quando nasceu, de noite chegou o anfitrião e ela ficou com o verdadeiro marido. Nasceram dois bebês 9 meses depois. Um era filho de anfitrião e era um ser humano comum. Vulnerável, quer dizer, você pode ferir. Vulnera é ferida em latim. O outro era Hércules, um ser humano comum, vulnerável. Mas ele era filho de Zeus e ele herdou de Zeus algumas características divinas. Não todas, ele era um ser humano comum. Pelo lado, entendeu? Ele era da vulnerabilidade. Agora, ele tinha uma coragem incrível e um senso James Bond, incrível. Sabe, James Bond, tá tudo impossível, ele olha ali e ele pega uma coisa, dá um salto e consegue reverter. Isso nasceu lá com o Hércules, que a gente sabe, na nossa tradição literária. E ele tinha uma força incrível, né? Os heróis são semideuses, geralmente na Grécia eles são filhos de um deus ou de uma deusa com uma mortal ou um mortal. E o Hércules, na noite do dia que ele nasceu, a Hera, a esposa de Zeus, que tinha ciúme de Zeus, mandou 2 cobras para estrangularem o bebê. A mãe ouviu o barulho no quarto, foi ver o que era, estava o bebezinho assim, com as 2 cobras, estrangulando as 2 cobras, entendeu? Então, um ser humano comum não faz isso, e isso parece impossível, né? Porque, para a razão, porque o mito não obedece às regras da razão, que são regras humanas, são pré-matemática, estão na linguagem, estão nas nossas práticas. Agora, a matemática, sem pensar nisso, assim, sem fazer teoria disso, começou a aplicar isso. Um triângulo é uma figura de 2 dimensões, ela tem altura e largura, não tem profundidade. Se tiver profundidade é uma pirâmide. A mesma figura, quando vira um sólido, é uma pirâmide. O triângulo tem altura e largura. Ele é uma figura de 3 lados, tá? Pode ser iguais ou desiguais. Foi igual a equilátero, mas ele acho que é equilátero que chama. Mas ele é uma figura de 3 lados. Sempre. Então ele pode ser um triângulo gigante, um triângulo miniatura, feito de madeira, de tecido, de qualquer coisa. Se ele for uma figura de 3 lados, ele é um triângulo. Isso é o princípio da identidade, tá? É o primeiro princípio da razão, que aí a filosofia explicitou em vários. Começa no Parmênides, o ser é o ser, o não ser não é ser, entendeu? Essa é a filosofia de Parmênides. O que é revolucionário pra caramba, o que é gigantesco pra caramba. Aí ele funda a lógica, funda a ontologia, como ela é trabalhada na vertente majoritária do Ocidente, e funda até a dialética. Aí o Platão, ele leva isso muito além, mas ele nunca explicita, ele usa a lógica o tempo todo. Um grande filósofo, que aí é o filósofo, o René Miller escreve bem pra caramba, pensa bem, René Miller é um filósofo. René Miller não é um filósofo, ele não usa as características da filosofia, que são os princípios
racionais, mesmo que eles sejam reinventados, que eles sejam complexificados, como o Deleuze, por exemplo. Mas ele usa a ordem das razões. Então é um discurso todo racional, todo compreensível, cada vírgula. O René Miller não. Como todos os grandes escritores, eles têm muito a ver com a filosofia, mas eles não usam esses princípios o tempo todo. A filosofia, ela não é ciência, ela não é arte, ela é filosofia. Ela tem uma característica que é um dos corolários, como a gente diz em geometria, né? Corolário é uma propriedade que é consequente de outra propriedade. Ela é um dos apanágios, é uma das propriedades, das características marcantes da filosofia, fundamentais, que torna a filosofia única. A filosofia tem uma relação muito forte, produtiva, semeativa e semeada e semeadora com todas as práticas de conhecimento. Quer dizer, a filosofia não fecha, ela tem aqui um salão e ela tem umas portas e ela nunca fecha essas portas. E uma porta comunica o tempo todo esse salão com a ciência, uma comunica o tempo todo esse salão com a arte, uma comunica o tempo todo esse salão com o religioso. Então, e com tudo, com a matemática, com a política, a filosofia tem que ver com tudo. Não é que tem que haver assim, dessa forma fraca que se usa hoje nas escolas, interdisciplinaridade, que na verdade não é nada, porque é uma forçação de barra para o aluno encarar, né, ter de frente dele discurso de professores de matérias diferentes. Vamos fazer um trabalho sobre o dia de Tiradentes. Aí, professor de História, tudo bem, vai falar lá da Inconfidência Mineira, que não é Inconfidência, né? Que Inconfidência é traição. É uma revolução que antecedeu em alguns meses a Revolução Francesa, com o mesmo ideário. Tá? É um dos sinais de submissão cultural o Brasil chamar a Revolução do Tiradentes, Revolução Mineira, de Inconfidência. Inconfidência é traição. Eles não estavam traindo o Brasil. Essa é a visão da corte portuguesa. O professor de literatura, ele não tem saída, ele vai pegar em Romanceiro da Inconfidência, um poeminha da Cecília Meirelles, mas não vai ensinar nada de literatura com isso. Vai ficar uma coisa anedótica botar o poema ali. O professor de geografia vai ensinar onde é que é Vila Rica, atual Ouro Preto. Também é uma coisa, entendeu? Sem pensamento. O professor de matemática vai trabalhar o número 21, 3 vezes 7, 21, números primos, parará. O professor de ciência vai estudar higiene bucal, entendeu? Cuidado dentário. Quer dizer, é totalmente burrificante. Mas, em lugar disso, até os filósofos no século XX, como Deleuze, propõem a transdisciplinaridade, que é justamente não haver disciplinas. Então, você não tem barreiras. E a matriz geradora dessa ideia de transdisciplinaridade é a filosofia, que é aquela que tem um diálogo super fertilizador o tempo todo com todas as práticas. Tá? Lembrando que eu estou falando de tipos de conhecimento. Então, mas já vi que vamos ter que ter mais aula. Essa é a aula 3 e ainda tem muito mais assunto. Mas que bom. Então, porque temos bastante aulas para assistir. Continue assistindo. Eu vou colocar sempre o link aonde for. Eu vou colocar o link, ou o arquivo ou o link dos textos. Por exemplo, nas salas de aula, eu prego o texto lá. No Zap, no YouTube, no Facebook, eu boto o link para ver o texto em algum lugar na internet, tá bom? Os textos que eu cito. E o texto que eu estou trabalhando. O grande texto dessa aula é a meta-pensamento que está no livro O Estudante do Coração. Aí, quais são os princípios? E o Aristóteles é que formalizou isso. Platão usava, mas ele não fez a descrição desse trabalho da mente humana e da linguagem humana com a razão. Quem faz isso é o Aristóteles, no livro Lógica, tá? Que são 5 livros. E como é que chama? Esqueci. É o instrumento, o órgão, né? Que é o instrumento para pensar segundo Aristóteles.
Aí, porque depois dele, na época dele, houve outras lógicas, como por exemplo os estoicos, e depois houve outras também. A própria lógica clássica não se atém hoje ao Aristóteles. Houve grandes pensadores da lógica através dos tempos, tá? E no século XX houve grandes também. Wittgenstein, por exemplo, é um exemplo. Wittgenstein tem duas filosofias lógicas muito importantes. Uma não tem nada a ver, uma não é a outra, tá? Mas eu acho que ele achava que eram complementares, porque ele pediu que fosse os dois livros que trazem as duas visões lógicas diferentes que ele tem, viessem sempre editados juntos, o que não acontece. Às vezes, a Calouste Gulbenkian de Portugal fez. Por outro lado, fez a enorme besteira de traduzir o título. Tratactus Lógico-Filosóficos. Não é para traduzir. É em latim, ele era em inglês, mas quis botar o título em... Ele era alemão, mas ele trabalhava na Inglaterra e quis botar o título em latim. Agora, esse é sobre a lógica clássica, mas muito mais desenvolvida. E o Investigações Filosóficas, onde ele trabalha aquela ideia de jogos da linguagem, que vai ter muitos frutos na linguística e nos estudos de humanidades em geral. Os princípios da razão, segundo Aristóteles, são 4. Né? Princípio da identidade. O João é o João. Tá? O João não é o José, o Antônio, o Joaquim. O João, claro, estou falando aquela pessoa, estou falando do nome. Lembra uma pessoa que você conhece, tem um primo chamado João. Ele é ele. Ele não é a mãe dele. Tá? Isso é identidade. Maçã é maçã, cebola é cebola. Princípio da não contradição. Ele não pode ser uma maçã que ao mesmo tempo seja uma cebola, que se contradiga, entendeu? Por exemplo, a maçã é doce, nunca é salgada. Se a maçã fosse salgada, ela estaria se contradizendo. Isso é um princípio da contradição. João é homem, ele não é mulher. Se ele for uma mulher, ele está se contradizendo. Então, para o Aristóteles, para entender uma coisa bem, você não pode entender que ela se contradiz. O terceiro princípio é do terceiro excluído. O terceiro excluído é o seguinte: pega uma fruta, está escuro, eu não sei se é maçã, se é pera ou se é uma cebola. Então, pode ser maçã ou não ser maçã. Não tem o terceiro termo. Claro que pode ser mil coisas, mas pode ser pera ou não ser pera. Pode ser cebola ou não ser cebola. Quando eu provo, eu digo, é maçã. Aí ficou a identidade. Agora, o terceiro termo, nessa lógica, outras não, o terceiro termo está excluído. Por quê? Porque ou ele é maçã ou não é maçã. Não há uma terceira alternativa, entendeu? Eu vejo alguém de longe, parece o João, mas eu não tenho, nosso primo, mas eu não tenho certeza. Não é o João, não é o João. Quando eu chego perto, é o João. Ou então não é o João. Não tem uma terceira possibilidade. E o princípio da causalidade. Tudo tem uma causa. Isso vai ser criticado, por exemplo, pelos empiristas, né? Mas depois a gente fala nisso. O importante era colocar que, nessa aula, a arte, a religião, mito e o senso comum não usam a razão. A filosofia nasce, o século 6, 5 a.C., com o princípio, usando os princípios da razão. A razão é a base da filosofia. É a única coisa que ela tem em comum com a ciência, que é uma filhinha muito jovem que ela tem. A ciência nasce no século XV para o XVI, com Galileu. Tá? A ciência que a gente chama ciência hoje. E ela tem esse princípio da razão também. Agora, o resto que caracteriza a ciência, a filosofia não tem. A ciência é referencial, quer dizer, ela trabalha com as coisas do mundo. Pode ser uma coisa microscópica de outra galáxia, outro universo, mas é as coisas do mundo. E ela vai ser experimental, ela tem que fazer experiência. A filosofia não tem nada disso. Tá? A filosofia não é referencial e ela não é experimental. Pelo amor de Deus, parem de dizer que a filosofia é uma ciência. Com isso você não está engrandecendo a filosofia. Está terminando de esculhambar. Não que a ciência seja esculhambação em si, mas a filosofia tem todas essas características que eu estou falando. Logo, ela não é ciência. Se você tira essas características dela, não é filosofia. Tá bom? Aí agora a gente vai, na próxima aula, explicar as divisões da ciência até chegar nas ciências humanas e até chegar na educação.